constitucional. Esse é um termo que está sendo muito usado pelo STF agora em 2019. O STF chegou à conclusão que o Brasil vive um estado de coisas inconstitucional. Inclusive, o ministro Marco Aurélio, certo? Esse julgado do informativo 798 é de 2015, mas temos julgado de 2019, que é do ministro Barroso. Ele disse o seguinte: o que é o estado de coisa inconstitucional? Então, é quando existe um quadro de violação generalizada dos direitos constitucionais. O exemplo que o ministro deu, ele fala sobre o sistema penitenciário brasileiro. Fundamentais. Então o Brasil vive, não há um estado de coisas constitucional, o Brasil vive um sistema penitenciário, um estado de coisas inconstitucional. Uma coisa absurda, causada pela inércia do poder público de combater efetivamente os problemas do sistema penitenciário. Então, é quando os direitos fundamentais são violados assim em toda a sua totalidade. Aí a gente não vive um estado constitucional, a gente vive um estado de coisas inconstitucional. Eu estou falando de doenças venéreas, de HIV, de tuberculose, de sujeira, de falta de limpeza, de falta de recursos, de fuga e o diabo a quatro. E não é preciso que vocês passem nesses concursos que Mato Grosso hoje precisa de 9.200 policiais civis. Nós estamos com 2.312. E ano que vem aposenta 300. Então ano que vem nós vamos ficar com 2.000 policiais civis. Nós precisaremos de 3 concursos de 2.000 policiais civis para mais ou menos enxugar gelo. Entendeu? Então a gente precisa muito que vocês assumam que vêm trabalhar na polícia para a gente ajudar, porque está muito problema. Então, trata de coisa generalizada. Exemplo, o sistema penitenciário brasileiro. Sistema penitenciário brasileiro. Sistema penitenciário brasileiro. Bacana? Vamos lá. Eu dei ênfase um pouquinho nessa aula de constitucional e um pouquinho de controle de constitucionalidade. Vamos fazer umas 8 coisas de controle de constitucionalidade, umas 8. Por que eu dei ênfase? Porque é onde cai. Você olha... Dica 4. Então eu vou fazer uma coisa para vocês. Dica 4. Eu não ia não, mas eu vou falar. Se você olhar direito constitucional, doutor, sua experiência, se eu vou estudar direito constitucional, qual que é a primeira matéria que eu tenho que saber na ponta da língua? Controle de constitucionalidade. Não adianta você estudar nada de constitucional. Se você primeiro não saber controle de constitucionalidade. Tem que saber. Carreiras policiais tem que saber controle de constitucionalidade. É a primeira matéria. Doutor, quando você vai estudar em direito constitucional, o que você tem que saber? Hermenêutica constitucional. Hermenêutica constitucional. Doutor, se eu vou estudar direito constitucional, tem que saber competências. Doutor, se eu vou estudar direito constitucional, tem que saber o quê? Direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Mas nem é o mais importante. Tá bom? Direitos e garantias fundamentais. Ah, doutor, então, que fácil que é? É fácil. Olha como é que é fácil. Eu vou mostrar para vocês o tanto que é fácil. Você não entende direito constitucional, aí você vai lá e procura saber quem que é o cara. Quem que é o cara que hoje a CESP busca, a FCC busca? Um livro de 1.200 páginas, Bernardo Gonçalves Fernandes, lançou em 2017. Você pergunta sentença transitiva, teoria do transcendente dos motivos determinantes. Tudo que você vê de novo está no bendito do livro. Daqui uns 3 anos sai um outro autor e arregaça com outro livro. Por isso que é difícil. Você estuda direito constitucional, aí sai um autor novo com novas teorias, aí você tem que estudar. E o professor sempre correndo atrás do prejuízo para ensinar os alunos. Daqui 3 anos, vem outro pós-doutor, escreve outras coisas de direito constitucional e o professor tem que correr atrás dos alunos. Não é fácil. Esse livro eu estou encarando ele, já li 2 vezes, vou ler a 3ª. Quase todo plantão eu leio ele e paro. Não é fácil. Por isso que tem muita teoria. Então, quando você vai estudar controle, hermenêutica, competência, direitos e garantias fundamentais, doutor, eu sei de direito constitucional. O resto, poder constituinte, normas, características da Constituição, processo legislativo, estado de sítio, estado de defesa, tudo besteira, tudo fácil. Tá bom? Por que eu estou dando controle à dica 4? Porque é o que mais cai. Tá bom? Então, vamos colocar aqui a dica 4. Dica 4. Belezinha? Vamos pegar umas boas aqui agora. Dica 4, vamos colocar aqui. Feito. Vou fechar aqui. Dica 4.
Dica 4. Na verdade, eu coloquei dica 4, mas é porque eu acabei colocando aqui as dicas de que estudar, direito constitucional. Dica 5. Dica 5. Porque aí não confunde vocês. Dica 5. Certinho? O que fala a dica 5? Certinho? Eu posso propor a DI. Controle de constitucionalidade. Rapidinho. Doutor, eu não estou entendendo nada. Tem muitos assuntos que nós não conseguimos explicar tudo, porque são assuntos extensos. Mas, se você olhar para controle de constitucionalidade, eu vou explicar rapidinho. Antes de 88, fenômeno da recepção ou não recepção. Muito bem? Primeiro método de controle de constitucionalidade, princípio da interpretação, conforme, com redução de texto e sem redução de texto. Ok. Se redução de texto, escolhendo a interpretação que ele mantém a constitucionalidade, ou excluindo a que provoca a inconstitucionalidade. Ok. Antes de 88 não cabe controle. É recepção ou não? O controle de constitucionalidade é depois das normas, depois de 88. Muito bem? Depois de 88, o que diz o artigo 102 da CF? O que diz o artigo 102 da CF? Vamos ver? Todo mundo presta atenção agora. Agora eu preciso de um pouquinho de atenção. O que eu passei agora é coisinha fácil. Agora eu vou passar uma coisa um pouquinho mais encorpada. Essa questão cai muito. Então diz assim, controle de constitucionalidade compete ao STF, a guarda da Constituição, cabendo julgar a ação direta de constitucionalidade, ou seja, fazer o controle de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. E quais são os atos, leis e atos normativos federais e estaduais? Eles estão onde? No primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar ou no quarto andar da pirâmide Kelsen? No terceiro andar, que são as leis infraconstitucionais. Então, em controle de constitucionalidade, nós temos aqui, eu vou falar duas coisas. A dica 1 é o aluno saber sobre bloco de constitucionalidade. Isso aqui cai direto em prova, hein? Ou bloque de legalité. Muito bem? Então, bloco de constitucionalidade. Certinho? Nós temos ele em sentido estrito e em sentido amplo. Tá bom? O Hans Kelsen fez a pirâmide normativa, que no Brasil é dividido em 4 andares. Esse assunto cai direto em prova. Só estou entrando nele porque cai em prova. Nós temos em cima o parâmetro constitucional, Jonas, o que deve ser respeitado. Doutor, o controle de constitucionalidade é só da Constituição? Não. Você tem que respeitar só a Constituição? Não. Você tem que respeitar o bloco. Você não respeita só a Constituição, mestre. Você tem que respeitar o bloco. E o que é o bloco de constitucionalidade, Silvio? Qual que é o bloco de constitucionalidade? A própria Constituição, que tem 250 artigos. A Constituição faz parte do bloco da constitucionalidade em sentido estrito. Então, tudo que está aqui embaixo, esse escalonamento vertical, tem que ser feito por quem? Tem que ser respeitado isso aqui embaixo, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, tem que respeitar o que está em cima, para ver se aqui 2, 3 e 4 não tem vícios formais e vícios materiais. Então, preste atenção, a Constituição, que mais? Que mais que tem que estar aqui em cima? A DCT com 114 artigos, que tem 114 artigos. Que mais? As emendas constitucionais, as emendas constitucionais. E que mais? Os princípios. Porque os princípios, muitos deles não estão escritos na Constituição, eles estão implícitos. O princípio da proporcionalidade é um dos princípios mais importantes do texto constitucional e ele é implícito. Então a gente fala que os princípios também têm que ser respeitados, não é só as regras. As regras é o que está escrito. Artigo 197 da Constituição, Brasília é capital federal, uma regra. Os princípios não estão escritos. O princípio do mesmo território já está escrito, mas vários não estão escritos. Então tem princípios escritos e princípios não escritos. Como é que chama os princípios não escritos? Implícitos. Então a gente tem que lembrar que faz parte do bloco de constitucionalidade em sentido estrito. Os princípios, tanto podem ser os explícitos, quanto os princípios implícitos. Acompanhe o raciocínio. Doutor, e qual é o bloco de constitucionalidade em sentido amplo? Isso aqui mais os tratados internacionais de direitos humanos que tenham sido aprovados com 3/5, 2 turnos, 2 casas. Vixe, não está entendendo nada. Vixe, que aula fraca, nossa.
não tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que quando você estuda um pouquinho, você fala, nossa, que beleza, agora está revendo isso aqui. Quando você não está estudando nada, você fala, como é que eu vim parar nesse lugar aqui? Mas como você quer passar no concurso, você tem que falar, agora eu vou começar a estudar de novo, porque se todo mundo que está sabendo isso, eu também tenho que saber, porque senão não entra no bloco de aprovação. Então, presta atenção. Aqui nós vamos ter duas dicas. A primeira se refere ao bloco de constitucionalidade. Então, qual que é o bloco de constitucionalidade brasileiro? Ele tem sentido estrito e sentido amplo. Qual que é o bloco? A Constituição, a DCT, as emendas, mais os princípios implícitos e explícitos, no sentido amplo. Ele pega isso com os tratados internacionais de direitos humanos. E isso aqui, eles servem, esses dois, como parâmetros o quê? Constitucionais. Então, o controle de constitucionalidade, ele é feito de lei ou ato normativo, ou estadual ou federal, que viola o bloco de constitucionalidade. E aqui em cima, então não está só CF, está o bloco de constitucionalidade, que na verdade é o parâmetro constitucional. Então pergunta, o controle de constitucionalidade é feito no parâmetro ou no objeto? No objeto. Quando você faz uma coisa, você se espelha no seu pai. Quando tem uma coisa na sua casa, você tem que respeitar o seu pai ou o seu pai tem que respeitar você? Então, a gente tem que respeitar os pais. Então, o segundo andar, o terceiro andar, o quarto andar tem que obedecer o quê? O bloco. Tem que obedecer o parâmetro. Então, tudo que está aqui, todo mundo olha aqui, daqui até aqui, chama objeto. Objeto do controle de constitucionalidade. E aqui é o parâmetro. Doutor, só isso aqui já é 3 questões de prova. Fale sobre o parâmetro constitucional. São as normas constitucionais, as normas constitucionais que eu falo, a DCT mais CF, mais emenda, mais princípios, mais os tratados internacionais. Eles servem como parâmetro. Então, tudo aqui embaixo tem que obedecer, ver se não tem vício material formal que atinge o grupo aqui em cima. Fácil ou difícil? No segundo andar, nós temos os tratados internacionais de direitos humanos que não foram submetidos aos 3/5, 2 turnos, 2 casas. Por isso que eles têm caráter, vamos colocar aqui, o segundo andar, tem caráter o quê? Supra-legal. Bacaninha? Rapidinho, eu quero fazer muita dica. Aqui nós temos o quê? O terceiro andar. Quem que é o terceiro andar? Lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória. O que mais que está aqui? Medida provisória. O que mais que está aqui? Aqui nós temos decretos legislativos, que é do Congresso Nacional e da Câmara, e resoluções que é do Senado. Presta atenção que bacana. Doutor, aonde que estão as medidas provisórias? Aqui. Então, uma medida provisória é um objeto que, quando ela é lançada, o STF percebe se ela tem vícios materiais ou formais que violam o bloco de constitucionalidade, que é o parâmetro. Então, essa pergunta agora eu vou fazer para vocês. É a pergunta que o STF julgou faz pouco tempo. Olha que coisa mais bacana. Se for proposta uma ADIM ou ADI, contra uma medida provisória que em tese apresenta vício formal ou material, e antes da ADI ser julgada, a medida provisória for convertida em lei com o mesmo texto que foi atacado, essa ADI não perde objeto e poderá ser conhecida e julgada? Essa ADI não perde objeto e poderá ser conhecida e julgada. Eu estou fazendo como pergunta, mas é uma afirmação. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Isso é o STF roncando quando vê que a medida provisória traz vícios. Aí o Congresso Nacional conserta a medida provisória e transforma ela em lei. Ainda assim ela poderá ser objeto de ADI? Sim. Todas as bancas do Brasil dizem, você é tentada a dizer que quando a medida provisória é convertida em lei é porque ela já regularizou os vícios. Então a STF diz que mesmo regularizando, ela vai ser submetida ainda assim à ADI inicial. Está dizendo, como o texto da MP foi mantido e transformado em lei, não cabe falar em prejudicialidade do pedido. Todo mundo está entendendo nada. Sai de medida provisória com vícios. Quem vai rosnar para ela? O STF, porque os vícios dela não podem atingir o bloco de constitucionalidade. O autor da medida provisória, no caso o presidente da República, percebe que a ADI vai ser tornada inconstitucional, corre
e fala para um deputado apresentar, converter ela em projeto de lei ordinário complementar. Na conversão automática que o Congresso vota, ela pode ser submetida àquela mesma ADI ou não cabe mais ADI, ou ela perde o pedido fica prejudicado? O STF diz que não perde. Porque essa era uma estratégia que o Planalto fazia para poder escapar, às vezes, do controle de constitucionalidade. Então, resumindo, se for proposto uma medida provisória que, em tese, viola a Constituição, mesmo que o Congresso Nacional transforme ela em lei, nesse interim o STF propõe uma ADI, essa ADI que era contra a SMP continua perseguindo essa lei, ela vai atrás, o pedido não fica prejudicado. Todo mundo entendeu? Então, medida provisória, convertida em lei, pode continuar sendo objeto de ADI. ADI, né? Alguns falam de ADI, outros de ADIM. Essa pergunta é muito boa. Doutor, o senhor está explicando bacaninha, mas eu não estou entendendo. Controle de constitucionalidade é uma matéria que tem que começar do começo e tal. Por que o senhor está falando isso hoje? Porque mesmo que você não esteja entendendo, você fixa. Cara, se um dia eu me deparar com essa questão na prova, ela está caindo bastante. Se eu propor uma medida provisória e o governo, logo o STF entrar com uma DIN contra essa medida provisória e o governo rapidamente converter ela em lei, o pedido da DIN fica prejudicado ou continua? Vai continuar sendo julgado pelo STF? Normalmente. Onde está a medida provisória? No segundo no terceiro andar. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Muitos não entendem. Pergunta de concurso. Eu já dei a dica do que é bloco. Dica 1. Dica 2, o que é parâmetro constitucional. Dica 3, se medida provisória convertida em lei pode ser objeto de ADI? Pode. E dica 4, aqui nós temos no quarto andar os atos administrativos. Os atos administrativos. Né? Portarias, decretos, regulamentos. Atos administrativos são objeto de controle de constitucionalidade? Sim ou não? Não, Vanessa. Vanessa Polessa. Sim ou não? Não, a Vanessa lembrou da aula. Atos administrativos é submetido ao controle de... Por quê? Porque o artigo 102 da CF fala, o artigo 102 fala em lei ou ato normativo, e a lei e os atos normativos só estão no primeiro, não, que é o parâmetro, segundo e terceiro andar. Então, se um ato administrativo, por exemplo, Corregedoria da Polícia Civil, faz alguma coisa que viola a Constituição ou da PM, doutor, cabe uma DIN contra ela? Não, cabe controle de legalidade. É um pedido, uma medida cautelar, não cabe a DIN. Show? 4 dicas. Doutor, eu aprendi o que é bloco de constitucionalidade, ou estou lembrando. Eu sei o que é parâmetro constitucional, que é o grupo que está lá em cima. Eu aprendi agora que medida provisória convertida em lei, ainda assim ela pode ser perseguida pelo pedido da DIN original. E quarta pergunta, atos administrativos não são submetidos ao controle de constitucionalidade. Na verdade, você pode entrar com pedido difuso. Entendeu? Você pode entrar aqui no difuso e discutir. Pode parar esse controle no STF? A pergunta que você fez, resumindo, doutor, se eu for discutir esse pedido, eu posso fazer de controle difuso e ele vai parar no STF por recurso extraordinário? Então, vamos para Goiânia, Jonathan? Vamos. A gente vai de carro. A DIN. Eu quero ir em Goiânia, doutor. Eu posso ir de ônibus. Então, os atos administrativos podem parar no STF um dia, mas em controle difuso através de recurso extraordinário. O que não cabe é a DIN. Entendeu? Dica 6. Rediscussão de ADI 2 vezes na mesma lei. Não, tá louco. A hora que eu li isso aqui, eu falei, puta merda. Pergunta de concurso. Eu questiono a inconstitucionalidade de uma lei através de controle. Porque eu digo que ela apresenta um vício e eu discuto. E o STF julga ela constitucional. Lá na frente eu posso entrar de novo, o STF pode entrar com essa DI e novamente discutir a constitucionalidade?
pessoa diz que não. Porque se o STF já declarou constitucionalidade, acabou o assunto. O STF chegou à conclusão esses dias que mesmo que você declare em um julgamento de ADIM que a lei é constitucional, você pode novamente ser inquirido uma segunda vez da mesma lei. Porque muitas vezes a constitucionalidade é abordada no seu aspecto formal. E se houver uma emenda constitucional, que é inconstitucionalidade superveniente, ela pode ser alegada no seu aspecto material. Então é perfeitamente possível uma mesma lei ser submetida a duas ADIM. Uma que ataca os aspectos formais, logicamente que o STF, quando faz, ele dá uma verificada na lei na íntegra, mas o problema é que a lei, a ADIM não é de toda a lei, é do pedido. O STF julga a lei ou o pedido? E o pedido tem que ter aqui um ponto específico, indicando o artigo, parágrafo, ou se é toda a lei. Então o STF pode julgar a DIN de uma lei no seu aspecto formal, depois de 3 anos entrar um partido político. Vamos lá, quem que pode pedir a DIN? Isso aqui nós temos que fazer hoje, porque essa questão da civil. Ó, primeira dica, super dica da aula de hoje. Super dica da aula de hoje. Super dica 1. Para falar que vocês não levaram nenhum para casa da aula de hoje para passar em concurso. Quais são os legitimados para entrar com a DIN? E para entrar com o ADCOM? Para entrar com... O pessoal que estudou comigo essa semana está craque. Quem são os legitimados? Então, qual é o mnemônico? Os legitimados para entrar com a DIN. Pessoal, ó, abriu a prova da civil, essa pergunta vai estar lá. Doutor, não vai. Vai. Mas não gosto desse assunto, por isso que eles perguntam. Ela vai estar lá. Quem são os legitimados para entrar com a DIN? Os legitimados para entrar com controle, a DO, né? E também a DPF, também os mesmos legitimados. E também a DIN e a DC. Quem são os legitimados? Vamos fazer como a gente aprendeu. A gente fala primeiro em... Vamos falar lá, vamos colocar lá, senão fica... Isso aqui é muito bonito para a gente colocar pequenininho. Então vamos lá, presta atenção. Dica 7. Quem são os legitimados para entrar com controle? Essa aqui é a pergunta mais importante da aula até agora. Nossa aula hoje é uma festa, né? Belezinha. Então, como é que você vai saber? E tem a PM de Minas Gerais. A Polícia Civil também tem. Tem PM em Minas Gerais. A Polícia Civil também tem. Então, qual que é? PM ao quadrado. Em Minas Gerais tem PM? Também tem Polícia Civil. Você divide isso em mesas, pessoas e instituições. Puta, essa é boa, hein? Só essa aí, você já levanta, já pode ir embora. Fala, doutor, já, meu ponto já está... Mesas do Congresso... Não é mesa do Congresso, então mesa do Senado, da Câmara dos Deputados e mesa o quê? Das Assembleias Legislativas. Quem são as pessoas? Presidente da República, e eu errei isso uma vez porque eu disse que era governador, achando que era mais importante, mas o governador tem um mandato de 4 anos. E o Procurador da República é mais importante. Então, o Procurador-Geral da República e o Governador. E quais são as instituições? Conselho Federal da OAB. Quem mais? Partido político com representação no Congresso. E aí, Confederação Sindical mais entidade de classe de âmbito quê? De âmbito nacional. Mesas, pessoas, instituições. Não vai confundir mesa do Congresso, não é mesa do Congresso, mesa do Senado, Câmara, Assembleia Legislativa. Pessoas, presidente, procurador, governador. Órgãos, entidades, OAB, partido político e confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Quais são as 3 que precisam de provar ali os últimos de baixo? Lembrando que a confederação tem que ter pelo menos 3 estados, 3 federações e as entidades de classe tem que ser de âmbito nacional, tem que ser representada em 9 estados. Feito! Show de bola!
Próximo. Essa pergunta, acho que é a pergunta do Sua, Jonathan. Dica 7, dica 8. Vamos lá. Nós temos uma lei municipal que viola a Constituição Federal. E aí eu poderia colocar aqui também um ato administrativo, porque a sua pergunta que fez foi administrativo. Pergunta de concurso. Lei municipal é submetida a ADIM? Sim ou não? Lei municipal pode sofrer ADIM? Doutor, mostra para o nosso 102. Diz assim. Esse guri aqui vai botar ele, eu já falei. Segunda-feira você traz sua certidão para nós dar uma olhada. Ó, a DIN cabe contra a lei federal ou... Então essa pergunta acho que é a mais regaçada, mais boa do mundo, porque o aluno olha e ninguém acerta. Então aqui é super dica 2. Doutor, quando você olha a Constituição, artigo 102 da CF, inciso A da CF, ele fala em lei, lá fala em lei federal e estadual. Eu já expliquei que é ato administrativo, não expliquei? Lei ou ato normativo, ato administrativo contra a ilegalidade. Agora a gente está explicando federal ou estadual. Pergunta de concurso, lei municipal pode ser objeto de ADIM? Então presta atenção, doutor, em tese, não. Porque a Constituição fala em lei federal ou estadual. Aonde que aconteceu isso? 2017. No ano de 2017, o STF mudou o entendimento dele, certinho, exatamente no dia 1º de fevereiro de 2017. Nesse dia, o ministro falou, lei municipal pode ser objeto de ADIM se for contra a Constituição. Então, presta atenção. Eu tenho uma lei municipal aqui que viola a CF. Essa lei municipal viola a CF. Ela viola a CF em normas de reprodução não obrigatória. Não obrigatória. Ou ela viola a CF, é uma lei municipal, ela viola a CF em normas de reprodução obrigatória. O senhor vai explicar? Só se for agora. Quando a gente olha a Constituição, o artigo 25 da Constituição, vamos mostrar? O artigo 25 da Constituição diz assim, 25 diz assim, 25. Pô, mas só caiu um trem, vai, desgrama. Agora passou. Os estados organizam-se e regem pelas constituições e leis que adotarem, observados os... Então a nossa Constituição, ela é principiológica. A Constituição Federal tem mais regras ou princípios? É regra o que está escrito, princípio é o que está escrito e muitas vezes não está escrito. A Constituição Federal é principiológica. Os estados precisam pegar as constituições estaduais, precisaram, depois de 88. Quantos anos depois os estados se organizarem em constituições? Quanto tempo? Quanto tempo os estados tiveram para organizar suas próprias constituições? 1 ano. Quanto tempo os municípios tiveram? 6 meses. Então presta atenção, os estados tiveram que copiar a Constituição Federal ou observar os princípios? Então nós tínhamos normas de reprodução obrigatória e normas de reprodução não obrigatória. Por quê? Porque a regra não era copiar a Constituição, era observar os... Podia escrever de outro jeito, mas que não violasse o texto constitucional. E é quando a gente olha o 125 da Constituição, o 125 diz assim, os estados organizaram sua justiça observando os... Puta, doutor, eu achei bom demais. Então, o que quer dizer o seguinte, quando a Constituição foi feita no ano de 88, os estados deveriam copiar o quê? A Constituição todinha, Constituição do Mato Grosso, Ctrl-V, Ctrl-C, só mudando o nome do... Não. Precisou criar a Constituição estadual observando os princípios, os ideais. Então, o Mato Grosso poderia fazer uma Constituição de 5 artigos, de 10, mas teria que observar os ideais, os princípios. O texto poderia ser qualquer um, tanto é que o preâmbulo também pode ser qualquer um. Só que a Constituição diz, tem algumas regras, Tiago, que são de reprodução obrigatória.
O que são normas de reprodução obrigatória? São artigos que têm que ser copiados pelas constituições estaduais sob pena de não ter jeito de o Brasil julgar as leis. Então, olha só, quando a gente fala, presta atenção, olha que fácil. Denise, quando você fala que uma lei complementar é maioria absoluta, para o Estado, o quórum de lei complementar tem que ser também de maioria absoluta. E a lei orgânica também tem que ser de maioria absoluta, porque senão cada Estado teria um quórum de lei complementar diferente, ninguém ia conseguir falar a mesma linguagem. Então, por exemplo, o processo legislativo que fala sobre as leis é de reprodução obrigatória. Doutor, não quero saber disso, eu quero saber a resposta da prova. Afinal de contas, lei municipal que viola a Constituição pode submeter a DIN? O que disse em 2017 o ministro? Toda lei municipal que viola a Constituição em normas de reprodução obrigatória pode ser objeto de ADIM, sim, mesmo que esteja escrito no 102 que é só de lei federal ou estadual. Só que essa ADIM não vai tramitar no STF, ela vai tramitar no TJ. Não, cancela a aula, manda buscar uns corotes, um pé de frango, festa. Tá louco? Agora, normas de reprodução não obrigatória. Na verdade, vai ser controle o quê? Controle de legalidade. Não pode ser controle de constitucionalidade. Lei municipal que viola a Constituição em normas de reprodução não obrigatória, controle de legalidade. E normas de reprodução obrigatória é controle de constitucionalidade, controle de constitucionalidade feito aonde? Feito no TJ. Então, pergunta de concurso, doutor, olha, só isso aqui já vale a aula. Os legitimados, os especiais universais, doutor, entendi. A última perguntinha, lei municipal que viola a Constituição. Os bancos só querem saber isso. Porque lei federal e estadual já está escrito na lei, eles querem saber de lei? Afinal de contas, lei municipal sofre controle ou não sofre? Aí o STF diz, olha, se viola a norma de reprodução obrigatória, sim, só que o controle não vai ser feito no STF, vai ser feito pelo TJ. E se ela viola a norma de reprodução não obrigatória, porque as constituições não precisam copiar a Constituição Federal, só obedecer os princípios, ela vai sofrer controle de... Porque o artigo 102 diz que só cabe ato federal ou... Ave Maria, hein? Por favor. Coisa linda, hein? Está dizendo só ato normativo federal ou estadual. Então, todo esse lei controle, você quer acertar no concurso? Legitimados, doutor, eu sei. Aquela da medida provisória é boa, essas aqui são ótimas. Então, doutor, os legitimados eu sei e lei municipal eu sei, provavelmente você não erra mais controle na sua vida. E a pergunta de 2013 da Polícia Civil perguntou, olha que pergunta mais difícil, quais são as duas espécies de controle repressivo? Difuso e consciente? E os caras se dá para falar, ai, que cão que é esse? Que fácil. Tem que estudar. Dica 9. Belezinha? Foi bom que a gente colocou no 4, senão vai ficar inconclusivo. Eu nunca mais dou aluno sem colocar as dicas pequenininhas, senão realmente a aula fica estranha. Vamos lá. Essa aqui é boa, vai. Essa aqui já é uma mais encorpada. Essa já é para delegado, já para CESP. Eu vou falar duas boas aqui. Eu vou explicar fácil demais, mas ninguém sabe. Teoria da transcendência dos motivos determinantes. Dos motivos determinantes. Nunca se falou em STF igual em 2017, por causa da Lava Jato. Nunca. Ninguém sabia o que era STF, até o Moro do negócio da Lava Jato, começou a falar Lava Jato, e prisão, e Lula, e o diabo a quatro. Resumindo, o STF criou presença no país, se tornou um órgão vivo. Alguns dizem que até tomou a cena. Tanto é que agora está cabendo até impeachment contra ministro. O STF é composto de 11 ministros. É o Tribunal Constitucional. É o tribunal que julga tudo que viola o bloco de Constituição. Eu ia acabar de falar Constituição e também, você também falou, mas nós corrigimos em tempo. Não é a Constituição, é o bloco. Belezinha? Então,
Você abre hoje YouTube, você fala as melhores questões de direito constitucional do ano, está lá, primeira teoria da transcendência dos motivos determinantes. Qual que é a segunda teoria? Abstrativização da Constituição. Eu vou explicar para vocês as duas. Vocês vão sair dessa aula aqui e falar assim, agora não, agora eu vou com duas teorias novas para casa, mais chique. Você chega na sua mãe, aí, valeu o treco lá, fala, mãe, fala para mim, o que é a transcendência dos motivos determinantes? Amanhã na cerveja você vai falar para o seu colega, o que você acha que é a teoria de transcendência dos motivos determinantes? O cara fala, o cara está inteligente, hein? Vamos lá? Depois dessa eu vou falar de abstrativização. Então olha todo mundo para mim aqui. Todo mundo sabe, se não sabe eu estou explicando. Eu falo que todo mundo sabe, mas não é que todo mundo sabe. A gente está aprendendo junto. Nós temos controle preventivo. Não vou explicar muito, senão a gente tem que escrever muito. Controle preventivo. Quando a gente controla, quando a gente faz a fiscalização da Constituição das leis depois de 88, o doutor Souto pegou mesmo em controle hoje, claro. Hoje eu quis dar ênfase em controle. Outra aula a gente fala de direitos fundamentais, outra aula a gente fala de hermenêutica. Hoje a gente está dando ênfase em controle. Senão o aluno fica assim muito para todo lado. Vai dar uma batidinha em controle. Eu falei, hoje eu vou dar uma cacetada em controle. Então presta atenção. Quando a gente fala em controle, a gente tem que esquecer as normas antes de 88, que eu já acabei de falar que o controle é para depois de 88. Doutor, dos instrumentos constitucionais, qual é o instrumento que vai ser as normas anteriores de 88? A DPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então a DPF foi feita para antes de 88. Depois de 88, a gente tem o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade ele pode ser controle de constitucionalidade. Vai lá, nós temos o controle o quê? Todo mundo que lembrar, controle preventivo e controle o quê? Repressivo. Controle repressivo. O controle preventivo, ele é feito antes da lei ser criada, porque por isso que chama preventivo. Então ele é feito em quantas hipóteses? 3 hipóteses, professor. Doutor. Então, ele é feito através do presidente da República, quando ele faz o veto de medidas provisórias. Então, o presidente da República faz controle preventivo? Sim, quando ele veta a medida provisória. Também é quando as comissões de Constituição e Justiça fazem o quê? Vetam os projetos fazem o controle dos projetos de lei. É um controle preventivo, que vem da escola austríaca ou francesa. O controle preventivo do Brasil foi adotado de qual escola? Americana, austríaca ou francesa? Não fala. Está comendo caneta, mas não fala? Austríaca. Austríaca ou francesa? Francesa. O sistema americano é o que falou o controle difuso, Marbury versus Madison. A escola austríaca diz que deveria haver um tribunal constitucional para julgar as inconstitucionalidades, que deu origem ao controle concentrado. E o controle francês diz que pode ser feito, teria que ser feito o controle preventivo. Ou seja, todo projeto de lei deveria passar por um tribunal para fazer um controle preventivo. O Brasil, o controle é um controle misto ou híbrido, oriundo de 3 escolas. Escola americana, que fez o caso em concreto, Madison versus Marbury, o controle austríaco e o controle misto. Então, presta atenção, a CCJ faz nos projetos de lei. Nós vamos chegar daqui um minuto na transcendência dos motivos determinantes. Mas explicar ela sozinha, sem explicar o corpo, é ruim, porque aí você não entende. E nós temos aqui uma coisa fantástica. É possível fazer controle preventivo de PEC, não de projeto de lei, porque aqui é de lei, projeto de lei, aqui é medida provisória, né? Aqui é medida provisória, aqui é de projeto de lei. É possível fazer controle preventivo de PEC? Sim. Quem faz? O STF, né, através de mandato de segurança. Esse é o controle preventivo. Controle de constitucionalidade preventivo. O controle de constitucionalidade repressivo é feito por 2 hipóteses. Concreto, difuso ou concreto. Difuso ou concreto. E concentrado ou abstrato. Agora presta atenção, já estou chegando. O controle concreto, o vereador faz uma lei
dizendo que aqui vai ter uma rua e que todos os imóveis serão desapropriados. E esses imóveis serão desapropriados com 20 anos. Uma lei municipal. A Constituição diz que para desapropriar o imóvel urbano, o pagamento tem que ser em dinheiro, com pagamento em 10 anos. A lei municipal fala em 20 anos. A lei municipal é uma lei ilegal, inconstitucional. Essa inconstitucionalidade vai ser através de ADIM? Não, porque ela não fere normas de repetição obrigatória. Eu sou obrigado a fazer um controle de legalidade aqui no município. Controle difuso. Controle de legalidade aqui no município. Muito bem, então presta atenção. Eu vou discutir com a prefeitura um caso concreto. Eu versus prefeitura. Existem duas partes. Eu versus prefeitura. Eu alego que existe a inconstitucionalidade da lei. Então o pedido é sobre a desapropriação ou sobre a lei? É sobre a desapropriar. A lei surge como uma questão incidental. Por isso que se chama difuso, concreto ou incidental. A inconstitucionalidade não é o pedido principal, é o pedido secundário. Chegamos aqui, doutor, então quais duas formas de concreto que tem? Uma é feito por todo o juiz do país, por qualquer juiz do país. O controle difuso é feito nos municípios, por qualquer juiz do país, por qualquer cidade, certinho? Então, por qualquer município, por qualquer juiz do país. Juiz do país, tem mais 5 dicas de constitucional, depois a gente vai começar a pegar. Qualquer juiz do país, ok. E nós temos o controle concentrado que é feito pelo STF. Doutor, eu acho que mais ou menos entendi o controle. Mais ou menos entendi. Onde que está essa pergunta? Porque eles nem querem saber exatamente as provas difíceis se você explica controle. Eles querem que você explique a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Então, presta atenção. No controle difuso, agora vamos fazer aqui. Dica 10. Dica 9 e dica 10. Doutor, o senhor pega assim pesado? Não. Mas por que essa aula Deus o livre que eu não estou entendendo nada? Tem parte de aulas fáceis, você vai aprendendo devagarinho, e aí você chega em aulas mais difíceis. Você vai aproveitar o aulão para falar o fácil, falar inquérito, coisinha fácil que todo mundo aprende fácil. A aula você tem que destinar para pegar questões mais atuais e mais difíceis. Já está terminando. Então, olha só, controle difuso e concentrado. Quais são os efeitos? Efeitos do controle. Os efeitos. Todo mundo quer saber. As bancas inteiras do país querem saber. O controle difuso. Efeito X, que retroage. TUNC. Certo? É inter partes ou erga omnes? Inter partes. Já estamos chegando. Daqui 30 segundos a gente vai falar da transcendência dos motivos determinantes. Então vamos lá. O controle concentrado. Ex nunc. Efeitos erga omnes. Efeitos vinculantes. E efeitos repristinatórios. Agora não vai dar para explicar todos, porque eu estou querendo explicar a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Você vai ficar emocionado se você abrir o YouTube e você ver a explicação da teoria da transcendência e quantas bancas do país estão pegando esse concurso, você vai falar, rapaz, só essa questão já valeu ou não. Então, tem um furo aí. Vamos imaginar que hoje eu discuta, eu aqui no município, uma cobrança do Banco do Brasil, Jonathan. Saiu uma nova lei de CPMF. O Bolsonaro deu uma doida lá, lançou a nova CPMF, cobrança de imposto. Eu, insatisfeito, eu entro com um controle de legalidade aqui no Fórum de Várzea Grande. Controle difuso. De um lado, IVAR insatisfeito, que descontou R$800 da conta corrente de CPMF, e do outro lado, Banco do Brasil. Eu vou discutir o quê? Uma lei federal que autorizou a cobrança de CPMF. Bacaninha? Eu entro aqui no município, interpartes, eu e o banco. Perco. O juiz daqui entende que a CPMF é válida. Bacana. Aí eu, resignado, entro no TJ. Perco também. Porque o TJ, né, tá louco. E eu falo, não, negativo CPMF,
De jeito nenhum. Eu entro no STJ, pego também. Mas no STJ eu faço aqui um embargo declaratório e vou levar essa matéria para o STF, porque essa matéria é inconstitucional. Lá no STF eu ganho. Eu faço uma reclamação no recurso extraordinário, embargo declaratório, recurso extraordinário, porque o pré-requisito de embargo declaratório tem que ser do recurso extraordinário em embargo declaratório. Pergunta de concurso. Eu lá no STF ganho. Não vai mais cobrar CPMF de mim, mas aquela decisão vai valer? Só que daí, quando eles vão, depois que eles fazem a reunião lá no plenário, o ministro fala, pô, mas que saco. O que é, ministro? Ficamos uma tarde inteira para decidir um caso que vale só para uma pessoa. Pois é, porque julgou um recurso extraordinário controle. É fácil o STF decidir ou difícil? Difícil, tem que estudar, tem que botar assessor, um trabalheira da desgraça. Vale para quantas pessoas? Uma, e o STF percebeu, não, isso é furado. Nós temos que dar um jeito de fazer com que esse efeito interpartes se transforme em efeitos erga omnes. Só que a Constituição diz que os efeitos não é erga omnes, é interpartes. Só que dá uma trabalheira danada, porque amanhã pode ter outro recurso extraordinário dos mesmos casos que o STF tem que julgar. De novo, mas tá louco? Aí começou o ministro a falar, peraí, nós temos que aplicar a teoria da transcendência. O que é transcendência? Que essa decisão transcenda, que essa decisão seja ampliada, que ela saia daqui de uma pessoa esparrame para todos, que seja transcendente. O que é transcendentalizar? Geralmente o pessoal quando fala que o deputado lá falou, eu sou gay, ele está transcendendo, ele falou, o deputado, agora no Congresso, eu não sei porque, quer saber de uma coisa, eu sou gay mesmo. Ele falou que é pai, mãe, vocês não sabem, eu sou gay mesmo. Falou exatamente, deputado. Não tem problema, mas ele transcendentalizou, uma coisa que era íntimo dele, transcendentalizar, é uma coisa que é minha particular e que seja, que vale para todo mundo. Então, é possível eu pegar a minha decisão que é a favor de mim e transcendentalizar essa para valer para todo mundo? Sim. Só que não pode ser de qualquer motivo. Tem que ser dos motivos quando tem uma sentença, não, depois os autógrafos na saída custa R$2 cada um. Claro, uma explicação dessa tem que ter um autógrafo e 2 contas. Presta atenção. Quando você vê uma decisão do STF, a decisão do STF, CPMF, a decisão me favorece. A sentença do STF, a sentença, ela tem uma parte, toda sentença tem aspectos triviais, ou seja, tem coisas da sentença que elas assim, quase todas as sentenças têm igual, né? Que a fundamentação, então nós temos dentro da sentença uma parte da sentença que é comum de todas. Só que tem uma parte da sentença, um texto, uma frase ou uma decisão que ela é somente dela. Então preste atenção. Sempre quando a gente fala uma coisa de passagem, eu não quero falar difícil, o STF fala coisa de passagem, mas quando dentro da sentença nós temos a parte do texto que é comum, que é trivial, chama obiter, terminando, dictum. Obiter dictum, ou seja, dentro da sentença é um relatório comum. É relatório, dentro da sentença nós temos parte da sentença que é relatório comum, normal. Que é a fundamentação, que é o pedido, que é a justificativa. Só que nós temos o final, que chama ratio decidendi. O que é a ratio decidendi? É a decisão a favor ou contra. Uma sentença tem quantas páginas? 5 páginas. Nós teríamos umas 4 páginas de coisa normal, que é fundamentar pedido, que é citar os fatos, e no final tem a
decisão, que é o pedidinho aqui no final, diante dos factos, concedo a liminar ou não concedo a liminar do... Então, nós temos o quê? A ratio decidendi. A ratio decidendi. Que são o quê? Os motivos determinantes. É o que determina se vai ser a favor ou contra. Terminou a explicação. Quando eu ganho no controle difuso através de recurso extraordinário e vou para o STF uma decisão, eu ganho, o STF fica grilado porque aquela decisão só vale para mim. Os ministros dizem, nós temos que transcender essa decisão para todo o Brasil, transformando interpartes em erga omnes. Mas quais os aspectos da sentença que vão ser determinantes? Os comuns, que é o verdicto, ou só os motivos determinantes, que é a ratio decidendi? A ratio decidendi. É só o finalzinho. Então, resumindo, o que vai transcender os motivos determinantes? Só a ratio decidendi, que é diante dos fatos, considerando que o autorivar tem razão na CPMF, estendo os efeitos de interparte da não cobrança para todo no seu sentido de erga omnes. Isso é o ratio decidendi. Então não é que toda a sentença vai esparramar para o Brasil, só vai esparramar para o Brasil o julgado final, o pedidinho final e erga omnes. Só a apresentação da decisão, ela já traz esse efeito ou tem que ser simulado? Então, agora você fez a pergunta que é outra explicação. Quando o STF termina a decisão, essa decisão está valendo ou não está? Interparte está valendo. Mas quando que ela vai valer para todo mundo? Senado Federal. Então quem vai dar eficácia para as decisões do STF dessa decisão esparramando para todo mundo? É Senado Federal. Que é a próxima explicação, que é a abstrativização do direito constitucional. E com essas duas teorias nós encerramos o direito constitucional e a gente vai para penal, que é mais fácil. Deus no livro, o senhor escolheu bem um estranho encardido, né? Só que não tem como, Jonas, se essa aula for para o YouTube, que a gente vai colocar um pedacinho, e você olhar, doutor Ivar está explicando teoria de transcendência, daqui uma semana vocês vão olhar, tem 5.000 pessoas que vai ver essa aula, porque todo mundo quer saber esse assunto, porque todas as bancas estão querendo saber o que é a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Agora eu vou explicar igual em Goiás. Controle difuso só vale eu e a pessoa que eu estou brigando. O controle concentrado vale para todo mundo. Se eu ganho no STF, a decisão vai valer? Para mim, o STF fala, não, nós não pode ficar jogando isso todo dia. Nós temos que fazer com que esses efeitos dessa decisão falem para todo o Brasil. Então, a teoria da transcendência dos motivos determinantes, é possível transformar os efeitos interpartes em erga omnes? Sim, mas não todo o teor da sentença, é somente o que se refere a ratio decidendi, que é exatamente os motivos determinantes. Ou seja, é possível transformar coisas interpartes em erga omnes, mas não é de todo o teor da sentença. É somente da ratio decidendi, ou só dos motivos determinantes. Entenderam? Fácil ou difícil? Fácil. Dica 11. Dica 11. Dica 11. Perda super, hiper, mega, hiperpower. Hiperpower. Então, eu brinco, mas essa questão aqui é carro-chefe do Brasil. Perda do cargo. Perda do cargo. A Constituição fez uma terrível pegadinha, Denise, presta atenção, todo mundo, pessoal do fundo. A Constituição, quando ela percebeu a pegadinha que ela tinha caído, eles ficaram horrorizados. Perda do cargo parlamentar. O artigo 15 da Constituição diz o seguinte, o artigo 15 da CF, vamos ver? Perda do cargo de parlamentares. Parlamentares. Perda do cargo de parlamentares. Então, presta atenção. Perda do cargo de parlamentares. Vamos lá? Nossa aula vai até 18 horas. 18, faltam 10 minutinhos, nós vamos fazer uma revisão de toda a aula e vamos fazer o sorteio. Tá bom? Perda do cargo de parlamentares. Deixa eu mostrar aqui o artigo 15.
15. Inclusive, essa pergunta, os alunos que estão cursando aqui no IPA, eu quero que todo mundo fique muito atento, porque essa questão aqui é muito boa. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda só se dará nos casos de perda. Está cassando os direitos políticos, vai perder o cargo. Né? Cassação não, está perdendo. Se perde direitos políticos, perde o cargo, porque você não pode ter cargo sem direito político. Condenação criminal transitada em julgado. Então, para você perder um cargo, ele está dizendo aqui que precisa de quê? De condenação criminal transitada em julgado. E essa decisão é feita por quem? Essa condenação criminal. Quem que condena criminalmente, Silvana? O juiz, doutor. Né? Quem que condena? Um juiz. Então o parlamentar perde o cargo com uma sentença de um juiz. É o que está escrito, não está? Tudo bem. Agora presta atenção. Presta atenção. Aí nós temos artigo 55. 55. Essa explicação, todo mundo fica atento porque essa explicação vale uma pergunta de prova. É difícil que na Polícia Civil, a gente não tenha essa pergunta lá junto com os legitimados da DIN. É impossível. Isso aqui acho que é a pergunta mais forte de direito constitucional hoje. A mais atual. Isso foi levantado a polêmica no passado, o ministro falou, peraí, mas tem um bananinho aí. Então, o artigo 55 da CF, diz assim, perderá o mandato o senador. Perderá o mandato. Que infringir as atribuições, que perder ou tiver os direitos políticos suspensos. Então ele disse, né? Aqui ele perdeu os direitos políticos, perdeu, não perdeu? Então, que perder os direitos políticos, ele falou a mesma coisa, que perder os direitos o quê? Políticos. Quem perde os direitos políticos através de condenação criminal, ele só está falando de um jeito diferente, mas é a mesma coisa. Qual o inciso que aqui? Inciso? Quarto. Então presta atenção, agora já está chegando na polêmica. Na sexta também fala que sofrer condenação, que sofrer condenação criminal. Essa aqui ficou até melhor porque ela repete a outra. Então eles estão falando a mesma coisa. Só que daí, eles arrumaram um parágrafo nos casos dos incisos 3 a 5, a perda nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados. Então, aqui, condenação criminal será decidida pela Câmara dos Deputados. E do inciso 4, dos incisos 3 a 5, será declarada pela mesa da respectiva casa, será declarada perdida pela respectiva mesa. Então está dizendo, ou pelo Senado, pela Câmara, por maioria absoluta. Maioria absoluta. Então presta atenção. Para perder mandato, é essa polêmica. Para perder mandato, basta a condenação criminal que está no artigo 15, ou precisa essa condenação ser declarado pela mesa ou votado por maioria absoluta pelos parlamentares? Ficou uma dúvida. Afinal de contas, um parlamentar perde com a condenação e quando sai a condenação já está valendo, ou tem que ser declarada pela mesa ou votada pela respectiva casa? Ninguém entendeu, porque um artigo levava a um raciocínio e o outro artigo leva a outro. O que diz o artigo 15? Tem condenação? Perdeu. E aqui está dizendo que tem condenação, perdeu, mas tem que ser declarado pela mesa ou votado pela casa. Afinal de contas, então, foi parar no STF. Então, presta atenção, foi parar no STF. Eu não vou pagar lá, vou pagar aqui. O que teve no STF?
decisões da primeira turma e decisões da segunda turma. Essa pergunta, inclusive, era mais difícil porque você tem que ler qual é a decisão. Se eles não falarem qual turma, ou se falarem qual turma, a resposta vai ser diferente. Então, dica 11, presta atenção, ela tem duas respostas. Quando apontar primeira turma STF, ou não indicar a turma, a pergunta for seca. Segunda, primeira turma do STF, vírgula, a perda do mandato, vai ser resposta sim. Ou se não indicar a turma, a perda do mandato parlamentar se dará nos casos de... Ou, pergunta, a segunda turma do STF, aí vai ser outra resposta. Então, o que disse a primeira turma do STF? Que estão 3 minutos cada turma. Se tiver o parlamentar condenado criminalmente por mais de 120 dias, a perda será automática. Então, a perda será automática. A mesa não vai votar nada, a mesa só vai o quê? Declarar a perda do cargo. Declarar. A mesa não vai votar, ela nem por minha casa. É automático. Mais de 120 dias, já foi. Quando vai para a mesa, não, nós queremos votar, não tem nada para votar, já foi na rua, só para declarar que... Agora, se for menos de 120 dias, ou se for regime aberto, ou se for regime semi-aberto, a perda do cargo vai ser declarada pela mesa ou pela casa. Em que hipótese, se for na mesa, perda dos direitos políticos, se for perda dos direitos políticos, perda dos direitos políticos. E se for condenação criminal vai ser votado pela casa por maioria o quê? Absoluta. A segunda turma teve uma decisão completamente diferente. A segunda turma do STF, disse o seguinte, que não importa se for mais de 120 dias, se for menos de 120 dias, se for regime aberto, se for regime semi-aberto, quem vai decidir a perda do cargo só vai ser a mesa ou a casa. E não compete ao juiz decidir a perda do cargo. Então, doutor, foi suspenso os direitos políticos? Foi, perdeu. A mesa se manifesta. Não, nós somos pela opinião que ele perda do cargo. Doutor, foi condenação criminal de 5 anos, está preso em regime fechado. É um senador. Quem vai declarar a perda? O juiz, segunda turma? Não, a casa, por maioria absoluta. Então, preste atenção. Tem uma condenação criminal lá. Ou tem uma outra condenação civil decretando a perda dos direitos políticos. Então, belezinha. Vamos falar só de condenação criminal para a aula não abrir muito. Teve uma condenação contra um parlamentar. Ele vai perder o cargo? Doutor, tem 2 respostas. A primeira turma do STF diz que se for mais de 120 dias, a perda será automática. E a casa vai apenas se manifestar, votar ou declarar? Declarar. Se for menos de 120 dias, regime aberto ou fechado, a mesa vai decidir. Aqui a mesa declara e aqui a mesa decide. Segunda turma, se for mais de 120 dias, a mesa não é obrigada a acatar nada do STF. É a mesa que decide. Bacana? Todo mundo entendeu direitinho? Isso é hoje a perda de cargo de parlamentar no Brasil. Feito. Para dificultar mais. Vamos lá? Direito penal. 12.
Vamos lá fazer direito penal. Dica 12, direito penal. Feito. Direito penal. Chegou o frio, agora vem a seca, feijoada, chimarrão, né? Chimarrão. Vamos lá. Preparei bastante coisa. Então vamos lá, direito penal. Vamos fazer um pouquinho de direito penal. Polícia Civil, olha que coisa linda. Cara, existe uma coisa... Thomas, segura as caixas aí, Thomas. Você tá louco? Presta atenção. Estou perdendo meu tempo, não quero mexer com isso. Transcendência, motivo determinado, não entendi nem o nome, quanto mal que ele explicou. Não quero mexer com isso. Mas pensa o dia. Mestre, como é seu nome? Vinícius, de quê? Um dia você vai estar na academia, sentado, com a camiseta da Civil. Você ganhou, na camiseta civil não, a camiseta da academia. Você inclusive tem que comprar. A camiseta preta, roupa preta e bota preta. Aquilo você já acha que já está chique. Mas um dia vai entrar um povo e eles vão começar a fazer umas caixas de papelão. Aí o professor fala, no caso vai ser, eu vou dando aula, porque eu sou um perseguidor de aluno. Lá na academia eu dou 6 matérias. Então, você vai falar, meu Deus, eu vou começar a aula de direito constitucional. Transcendência dos motivos determinantes. Vai encher. Aí o pessoal vai botar as caixas lá e todo mundo vai ficar olhando. Aí eles vão começar a separar uns kits. Beleza, pessoal, nós somos aqui da execução estratégica. Vamos convidar o nosso aluno Vinícius Vilela para vir aqui na frente. Aí o Vinícius chega lá e fala, Vinícius, está aqui, tua carteira de couro, tua funcional, tua ponto 40, teus 2 carregadores, tua camiseta, 2 camisetas, teu colete e teu cinto. Aí você vai falar, para mim? Mas já fez o curso de tira. Aí você vai lá e todo mundo fica eufórico, para a aula, vai lá no banheiro, acontece uma coisa interessante. Você vai colocar a primeira camiseta, já não é aquela camiseta preta, a camiseta está escrito polícia e não sei o quê. E quando você coloca aquele cinto, cara, você se transforma na Mulher Maravilha. Quer dizer, as mulheres na Mulher Maravilha. Os homens do Capitão América. Celinha, você fala, meu Deus do céu, tio, vai acontecer meu sonho, virei polícia. Você entra do banheiro, um Zé Ruela, você sai de fora, um policial. Pistola chega, você fala, você sai andando até assim daí, né? Aí você vai falar, cara, valeu todos os minutos que eu estudei. E a partir daquele dia, só alegria. Por isso que a gente tem que estudar isso, para chegar lá na frente. É emocionante, mestre, dá vontade de chorar. Eles fazem isso porque choca muito o aluno, né? Depois acho que vem descontado uns treinos Solerite. Mas aí você fala, já foi. Agora coisas fáceis, porque nem tudo é difícil, tem coisas fáceis. Tinha uma mulher muito bonita que chegou no plantão um dia, às 3 da manhã lá, dizendo que o filho dela estava sendo acusado de venda de bebida alcoólica em festa. De venda de bebida alcoólica em festa. Daí eu entrei na minha sala e eu me mandei fazer o flagrante, né, que o ECA 8.069. 8.069. Certinho, 8.069. Vamos ver? Todo mundo olha aqui para mim, o que eu vou falar aqui é muito bacana. 8.069, ECA. Eu não abri o ECA. Eu não trouxe para cá o ECA. Nós estamos sem internet ainda, 8.069. No ECA dizia assim, vender substâncias cujos componentes possam causar dependência física ou química. E entrou aquela mulher bonita, ela falou assim, doutor, eu falei, volte.
Tinha até arrumar o cabelo. Falei para ele, não. Ela falou, meu filho está aqui e tal, não tem nada que se possa fazer por ele? Eu falei, não tem não, infelizmente é flagrante. Ela falou, mas não tem nada. Eu falei, que dó. Eu falei, não tem nada. Eu falei, mas nada mesmo? Eu falei, não tem. Ela falou, ai, que pena. Eu falei, desgraça. E fiz o flagrante do filho dela. Deixei o trem despachado. Quando eu cheguei no outro dia de manhã, eu falei, cadê o guri, o filho da mulher? Ele falou, foi colocado em liberdade. E eu falei, como? Não, o delegado que chegou aqui fez TC e mandou embora. Eu falei, mas como? Aí ele falou, não, porque não era TC, era contravenção. Você está brincando? Sério? O senhor não sabia que era contravenção? Perceberam onde que é a minha burrice? Quando neste ano, eu estou falando da dica da prova, eu só dei o que aconteceu comigo. No ano de 2015, entrou em vigor a Lei 13.106. E antes de 2015, vender bebida alcoólica para menor estava previsto na Lei de Contravenções Penais. Era uma contravenção. E isso aconteceu antes dessa lei aqui. Então eu podia ter feito contra o menor o quê? Um termo circunstanciado de ocorrência. Eu achei que não utilizava a lei especial e sim não utilizava a lei de contravenções penais e usava o ECA. Só que pelo princípio da especialidade estava lá na lei de contravenções. Quando que mudou? Passou a partir de 13.106 de 2015, passou a prever expressamente que é crime vender, fornecer, servir, ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente. Então, eu estaria certo se eu tivesse tomado essa decisão depois de 2015. Então, quando ela falou, não tem nada como fazer, eu falei, não, a gente vai fazer contra ele um TC. Eu não consegui, apesar de estar dando aula já aqui, porque eu comecei a dar aula aqui em 2012, ter uma decisão correta por falta de conhecimento de uma coisa boba. Essa pergunta tem caído muito em concurso. Então, olha só, antes de 2015 e depois de 2015, essa pergunta inclusive fala antes e depois de 2015, venda de bebida que alcoólica a menor de 18 anos. Então, antes de 2015 era contravenção penal. A partir de 2015 e hoje, naturalmente 2019, é crime previsto do ECA, na Lei 8.069. Eu não trouxe a lei, mas na prova é suficiente. Venda de bebida alcoólica não é contravenção, é crime. Era contravenção antes de 2015. Só que eu achei que eu usava o ECA cujos componentes possam causar dependência física e química. Cometi um erro, assim, um erro de cultura terrível. E lógico que não pude atender o pedido da pessoa. Não usa mais, por causa da lei de drogas. Certo? Ele acabou sendo restringido pela lei de drogas e depois agora ele migrou para dentro do ECA como, agora está específico lá, que venda de bebida alcoólica é crime. 243, está dizendo aqui, né, que essa conduta agora é punida no artigo 243 do ECA. Então todo mundo marca lá. Então é na lei artigo 243 do ECA. Bacaninha? Essa é uma dica simples. 2. Dica 13. Todo mundo sabe que as penas é reclusão, detenção e multa. Multa é dívida de valor. Multa, a partir de 2007, virou dívida de valor. Ficou uma pergunta, quem que executa a dívida de valor? Ministério Público ou Fazenda Pública? Então, essa pergunta ainda é persistente em provas de penal. Então, quem que executa a multa? Multa. Eu fui condenado em multa do crime lá em R$5.000. Eu não pago. Quem que vai me executar? O Ministério Público Criminal ou ele vai encaminhar para a Fazenda Pública? No caso, você faz. Para quem que ele vai mandar? Para a Fazenda Pública. Então, execução de multa é feita pela Fazenda Pública. Certo? Execução. Súmula 521 do STJ. Execução de multa é Fazenda Pública. Tudo é coisa pequenininha.
Fazenda Pública de multa, STJ. Bacaninha? Vamos lá, dica 14. Dica 14. Dica 14. Dica 14. Doutor, quando o senhor dá aulão para civil, o senhor é mais rápido? Mas eu tinha feito 70 dicas já. Aulão, quando é final, a gente sai fogo para trás. Mas pode ir mais rápido porque você exige que todo mundo já esteja pronto. Eu dei uma aula esses dias de psicotécnico e perguntei para o aluno, você gostou da aula de psicotécnico? Ele falou, claro, foi a prova. O nosso aluno socioeducativo foi a prova. O nosso aluno de AGPEM foi a prova. Então, quando a gente for fazer o aulão da civil, vai ser a prova. Mas antes tem que estudar antes, para o aulão seja só uma repetição. Então, se no aulão fala assim, quem é multa? Fazenda Pública, transcendência motivo determinado. Doutor, efeitos interpartes, transforma em erga, homem, somente o ratio decidente. Doutor, prisão de parlamentares, tem duas posições. STF é uma, né, que perda do cargo mais de 120 dias tem que ser automática, e menos de 120 dias vai ser decidida pela mesa. E aí fica fácil, aí tudo é fácil. Dica 13. Dica 14. Bacaninha, presta atenção todo mundo aí. Dica 14. Crimes ambientais. Crimes ambientais. Tem duas dicas legais. Duas dicas bem legais. Crimes ambientais. Todo mundo diz que não cabe princípio de significância. Final de 2018, a partir de 2018 o STF é pacífico. Admite o princípio da insignificância. Insignificância. Para não prender. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe qual é o caso que o STF diz e que a partir daí liberou a porteira? Um cara foi preso pescando na Piracema. Chegou o pessoal da SEMA, ele estava com o peixe vivo na linha. Desde que você não seja reincidente, porque não cabe, eu tenho aqui, não cabe insignificante em continuidade delitiva, em reincidência, em crimes reincidentes. A gente vai ver daqui a pouquinho que desse caminho reincidente você não tem direito. Então, olha só, o cara estava com peixe no anzol, e aí ele soltou o peixe vivo. E isso foi para o STF. O STF, bem, se nessa hipótese cabe princípio de insignificância, quer dizer que em crimes ambientais cabe, e criou aquele ranço de que crimes ambientais não cabe. Cabe. Certinho? Doutor, segunda pergunta, nos crimes ambientais, se adota ou não adota a teoria da dupla imputação. Imputação. Pergunta de concurso. No STF ou no STJ hoje, pacífico, adota a teoria da dupla imputação ou não adota? Só saber isso já, sim ou não, Denise, adota ou não adota? O que seu coração fala? Denise é estudiosa, rapaz. Denise é minha dodói. Fala aí. Sim ou não? Adota. Quem acha que adota, levanta o dedo. Quem acha que não adota? Não adota. Então, a teoria do STF diz que não se adota mais a teoria da dupla imputação. Doutor, eu chutei que adota, mas não adota. Presta atenção. Presta atenção. Uma pessoa pratica crime ambiental. Uma pessoa. Ela vai lá e pesca. Pessoa física. Ok. Nós estamos falando de pessoa agora, esquece pessoa física, pessoa jurídica. Vai abrir agora a Marfrig, ali onde era a antiga Sadia. O velhinho vai ser responsável por controlar ali aquela lagoa de dejetos dos frangos. Um dia chove muito, os lagoas de dejetos vai embora, entra no rio Cuiabá e mata peixe até em Santo Antônio. Enche de polícia e a Centro-América, beleza. Pergunta de concurso. O crime foi praticado pelo vovô, que foi trabalhar alcoolizado naquele dia, ou ele não estava alcoolizado, e a culpa também é dos diretores, sócios, gerentes e diretores e proprietários.
Antigo porque, na verdade, se pune a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, como que funciona? A pessoa jurídica tem que provar, a responsabilidade é objetiva, a responsabilidade já é dela. Ela tem que provar que a culpa foi do vovô. Ela tem que provar. Se ela não conseguir provar que a culpa é do vovô, a responsabilidade vai sobrar para ela. Mas essa teoria, o STF dizia que só podia discutir a responsabilidade penal da pessoa jurídica se discutisse também a responsabilidade da pessoa física. Tinha que ser discutido junto. Nunca subia no STF a discussão de crimes ambientais se não te trouxesse em um polo a pessoa física, no caso o vovô, e no caso a pessoa jurídica, que é a Marfrig. A Carmen Lúcia, no ano 2016, disse, não, a partir de hoje não. O STF vai aceitar diferente. É plenamente impossível não discutir a responsabilidade de crimes ambientais somente da pessoa jurídica, sem discutir a responsabilidade da pessoa física. Então, adotava antigamente a teoria da dupla imputação, ou seja, teria que ser imputado o crime tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E hoje se admite punir crimes tendo como polo passivo somente a pessoa jurídica. Essa pergunta é boa para prova, hein? Você tá louco? É bem legal para prova essa pergunta. Sim. Então, a teoria do ricochete é uma fase antes. Por que sobra para a pessoa jurídica? Por causa da teoria do ricochete francesa. Ou seja, a pessoa física faz a burrada, mas ricocheteia na pessoa jurídica. Por isso que sobra para ela. Ela é uma fase antes. Se o cara é orientado a trabalhar e faz a burrada, por que sobra para a pessoa jurídica? Porque o Brasil adotou a teoria francesa do ricochete. Ou seja, sobra para a pessoa física e também para a pessoa jurídica, porque existe a responsabilidade dos danos do patrimônio. Né? Se a pessoa jurídica provar que a culpa é exclusiva da pessoa física, ela sai fora. Mas é possível nem arguir nesse crime a pessoa física e só discutir a responsabilidade da pessoa jurídica? Sim. A ministra Carmen Lúcia falou que era uma piada as discussões no Brasil de crimes ambientais, porque nunca houve a punição de uma empresa. Nunca houve. Nunca ninguém respondeu por coisa nenhuma. E ela falou que ela ia dar um basta naquilo. Então, que o STF, a partir daquele dia, ia admitir apurar as responsabilidades. Então, doutor, de quem foi a responsabilidade? Foi dos engenheiros lá de Brumadinho? Se foi ou não foi, pode os engenheiros mais essa marca era outra, como é a nossa desgrama, hein? A Vale. Mas pode muito bem saber que os engenheiros fizeram tudo certo e discutir somente a responsabilidade da Vale, independente da pessoa física. Todo mundo entendeu? A do ricochete é uma fase anterior. Show de bola. Belezita? Eu não vou pedir uma salva de palmas para a Silvana, mas quase que ela merecia, porque ela adivinhou até qual era a próxima dica. Reiteração criminosa no crime de descaminho e princípio da insignificância. Essa pergunta que está caindo em todo o Brasil. Então, na verdade, dica 15. Então, em qual quase hoje, assim, olha, cabe, no delito de drogas, cabe insignificância de posse de drogas. Não cabia até o ano passado, agora cabe inclusive em ambiente militar. Não, tá louco, o trem tá virando. Tá louco. Posse de drogas cabe insignificância, inclusive em ambiente militar. Então, só que o STF tem batido o pé em algumas coisas. Então, olha só, descaminho cabe insignificância? Não. Descaminho, perdão, sim. Contrabando cabe insignificância? Sim ou não? Olha, aí esse esquema. Sim e não. Descaminho reiterado não admite insignificância. Então, se o cara passa com 500 CD e o PRF para ele e falou, desculpa, seu guarda, que eu vi disso aí, não posso, mas não vou fazer mais não. Aí passa mais uns 10 de insignificância.
primeira vez. Passa mais um mês, chega lá, ele passa com 100 CD. O guarda falou, de novo? Não, é só essa última vez, agora não vou passar mais não. O juiz ainda tolera. Na última vez ele passa com 10 CD, o juiz mete o ferro. Mete um descaminho nele e condena sem dó. Porque o STF diz que descaminho reiterado e todos os crimes reiterados não cabem insignificância. Essa é a grande novidade certo? Bem recente, 2015 para cá, dezembro de 2015, ou seja, 2016 até 2019, bem recente. Criou muita força nos concursos agora a questão do descaminho. Certinho? A dica 20 eu já disse que contrabando não se aplica insignificância, no descaminho se aplica, no descaminho reiterado não se aplica. Ó pessoal, vou falar uma coisa para vocês. É difícil ver uma prova da Polícia Federal ou da PRF que não tenha essa pergunta, que não esteja essa pergunta do descaminho reiterado. É difícil você ver uma prova no Brasil de polícia que não tenha essa pergunta do descaminho reiterado. Bacana? Vamos lá. Dica 16. Vamos lá? Tempo da duração da medida de segurança. Qual o tempo de duração da medida de segurança? Então, qual que é o tempo máximo da medida de segurança? É o tempo abstratamente dado aos crimes. Então, doutor, não tem previsão da medida de segurança ou prazo para cada doente mental. Então, uma pessoa comete um crime de roubo, reclusão. Um doente mental que está com ele, que praticou o roubo junto, vai sofrer uma medida de segurança. O tempo de prisão do autor é de 30 anos. Quanto tempo poderá ficar o doente mental internado? 30 anos. Então, o máximo da pena não é de 30 anos. O STF mudou o entendimento. Não é mais. É o máximo da pena cominada abstratamente ao delito. Abstratamente ao delito. Não é mais o mesmo raciocínio que era esses tempos atrás. A gente dizia, qual é o tempo máximo da medida de segurança? 30 anos. Um cara cometeu um furto, ele pode ficar em medida de segurança 30 anos. O STF mudou o posicionamento. O STF falou, não, negativo. Se ele praticou furto, ele pode ficar no máximo tempo combinado abstrato pelo crime de furto. Que é o certo. Mas antigamente ele podia ficar até 30 anos. Quanto tempo que é o tempo máximo da medida de segurança nas contravenções? 5 anos. Mas toda pessoa vai ficar 5 anos? Não. Ele só vai poder ficar o tempo internado que é combinado com prevenção. Porque a Constituição disse que isso violava os direitos e garantias fundamentais. Ninguém acerta essa questão no Brasil hoje. Julgado 527, faz pouquinho tempo. Então, olha só, o tempo da duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Então, doutor, antes era assim, olha como é que mudou. Eu praticava uma contravenção de 6 meses, eu podia ficar internado até 5 anos. Porque as contravenções, o máximo é 5 anos. Eu praticava um crime de 8 anos, eu podia ficar em medida de segurança internado até 30 anos. Isso era normal. Tanto é que o bandido da luz vermelha cometeu um homicídio. Qual que foi a pena que ele foi condenado? Os crimes dele, a 16 anos, ele ficou internado 38 anos. Tanto que o STF foi lá nos direitos humanos, foi na OEA, Pacto de Direitos de Costa Rica, mas não sei o quê. Acabou que eles mandaram liberar ele e foi morto 20 dias depois lá pela família em Curitiba, porque ele era louco mesmo. Então, resumindo, o que mudou? Qual que é o tempo máximo hoje das medidas de segurança nos crimes? Não é mais de 30 anos, é o tempo abstratamente combinado pelo delito que a pessoa praticou. Qual que é o tempo das contravenções? Se a prova marcar 5 e não tiver outra opção, você fala, não, a prova está sendo uma prova fácil. Mas se a prova tiver a pegadinha, você vai falar, não é 5 anos, não é 5 contravenções e 30. Agora é o tempo máximo abstratamente combinado ao delito. Tá bom? Súmula 523 STJ. Nossa Senhora, isso aqui é Deus o livre. Pequenininha 527 do STJ. 17. Vamos até 20 e a gente vai fazer o nosso sorteio.
Coisa linda. Quem ganhar demais ficar feliz quem tiver belezinha? Interrupção da gravidez no nosso primeiro trimestre de gravação. Uma clínica de Campinas tinha matado uns 300 guri. Minha enfermeira falou, eles matam direto, faz aborto direto. E pior que ela filmava uns trecos cabuloso. Desculpa. Denunciou para o Ministério Público, choveu em cima da clínica. O dono ia responder por uns 300 abortos. Aí, estava respondendo por uns 300 processos. 306, mais ou menos, que ela comprovou. Então, seria o quê? 306 abortos versus o Ministério Público. Né? O pessoal levou uma cipoada, foi condenado quase a 1000 anos aqui, certo? E foi recorrer para o STF, que aí não tinha jeito mesmo. Lá no STF, eles usaram um julgamento bem, em 2016. O que eles provaram? Quando um casal tem relação, papai e mamãe, o bebê, um dia depois, se você tomar a pílula do dia seguinte, é exercício regular do direito. Não era aborto. Mas depois de 7 dias, de 1 a 7 dias, você podia fazer, em tese, práticas abortivas, era exercício regular do direito. Depois do 7º dia, sim, você comprova que o bebê agarrava na parede do útero, ele agarra mesmo. Depois de 7 dias, você fala, eu já sou mamãe, porque o trem está lá. E ele vai crescendo o bebê. Aí, o que eles disseram? Bem, se o cérebro nasce com a vida, e se o cérebro morre com a morte, naturalmente, eles provaram para a STF que o hipotálamo, que é o responsável pelo hipotálamo, forma no 3º mês. Então, o que eles disseram? Bem, se a pessoa só morre de coração, tem pessoa que morre do coração e fica 6 anos em UTI, 5 anos, 4 anos. Então, a morte é com o cérebro. Então, eles dizem que o nascimento da vida é com o cérebro. Então, eles disseram que todas as ações da clínica tinham sido fato atípico, porque todas tinham sido assim com 1 mês, 2 meses. E aí o STF falou, verdade, e absolveu tudo. Então, hoje aborto é a partir do 3º mês. Eu cansei de dar aula aqui falando que aborto era a partir do 7º dia. Sabe o que é uma desgraça de você ver aula de um ano para o outro? Você fala que mudou tudo. Não é que mudou tudo, mas muda muita coisa. Muda trem para danar. Essa medida de segurança é de cair a carça. Então, o aborto é a partir de qual mês? 3º mês. É lógico se comprovar. Tem que comprovar que o aborto foi antes. Belezinha? Dica 16, 17, dica 18. Jonas, depois providencia com os meninos aí, quem que são as pessoas que vieram para a gente fazer o sorteio. Tá bom? Vê lá embaixo com uma... Não tem ninguém, a Ellen. Tem a relação lá embaixo para a gente ver. Tá bom? Então vamos lá. Dica 16, dica 17. Dica 18. Dica 18. Belezinha? Duvido de ó. Na verdade, eu tenho um homicídio. Eu tenho um homicídio. E não encontra o corpo. Não encontra o corpo. Não tem provas materiais. Na busca da verdade real, não se encontrou provas materiais. Não tem o corpo. Cansei de ensinar aqui na sala de aula que se não tem o corpo e não tem verdade real, não tem crime. Cansei de falar isso aqui em sala de aula. O que o STF disse agora recentemente? O que o STF disse? Certinho? O que ele disse? Que se o homicídio for comprovado por uma farta prova testemunhal, é crime. Certo?
Eu acho que foi o caso da Elisa Samúdio. Lá teve vestígios. Sangue humano. Aqui está dizendo, a prova testemunhal pode suprir a falta do exame de corpo de delito. Certo? Caso que se houver desaparecido os vestígios. Dica 19. Dica 19. Momento consumativo do furto. Quais são as teorias do momento consumativo do furto? Teoria A, teoria B, teoria C e teoria D. Qual que é a primeira teoria? Contrácio. A segunda, amócio. A terceira, ablácio. A quarta, ilácio. E a quinta, sulício. A sexta, palácio. Olha os nomes. Sétima, punzaço. Tá louco. Os caras bebem e escrevem, a gente é obrigado a ficar ensinando. Então, pergunta de concurso. Como é que eu vou saber que eu pratiquei furto? Eu entro dentro de uma casa. Quase ninguém acerta. Eu arrombo uma casa. Quando eu estou abrindo para pegar uma TV, a pessoa liga a luz. Eu pratiquei furto? Segunda pergunta. Quando eu estou dentro da casa, a pessoa liga a luz, eu já estou com as TV tiradas da parede e estou com ela debaixo do braço. Eu pratiquei furto? Terceira pergunta. Eu entrei na casa, peguei a TV, saí de fora e a pessoa me pegou saindo da casa. Quarta pergunta. Eu entrei na casa, arrombei a porta, peguei a TV, saí de fora e quando cheguei no quarteiro uma pessoa me prendeu. Qual das hipóteses que é furto? Então aqui eu entrei na casa e entrei na casa e toquei na TV. A pessoa acordou, eu estava com a mão na TV. Já o cara falou, você está fazendo rir? Eu tô. Não é o que você está pensando. Da TV a cabo também está funcionando. Isso da NET. Então vamos lá. Eu entrei na casa. Segunda hipótese, eu toquei na TV e tirei ela da parede. Ela já está em cima do sofá. O cara ligou a luz, a TV já está no sofá. Que é geralmente a TV. Terceira hipótese, eu entrei na casa, toquei na TV, tirei da parede e o cara me pegou do lado de fora da casa dele. Quarta hipótese, eu entrei na casa, toquei na TV, tirei da parede, saí para o lado de fora e fui encontrado já no quarteirão. Qual das quatro teorias que é admitida como furto? Primeira, segunda, terceira ou quarta? Primeira, segunda ou terceira? Era a terceira. Até 2016 era a terceira. Agora é a segunda. Todos os delegados do plantão erram. A pessoa foi presa dentro de casa com uns trem debaixo do braço, as coisas dentro de uma sacola. Os delegados prendem por tentativa de homicídio. E já... tentativa de homicídio. Tá na hora de eu beber já, porque o que controla isso aí é a cachaça que eu bebo. Começa assim, a vozinha fala, toma um desviado. Então presta atenção, eu entro na casa, toco na TV, não tocar, não é o ato de tocar, é o ato de ter a posse, de falar, não, eu quero essa TV para mim. Como é que você vê? Ou tirando do sofá, ou tá com ela debaixo do braço, ou dentro de um saco. Então a teoria migrou da Blácio para Amócio. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
essa pergunta ela coloca outros em maus lençóis. A pessoa está dentro do supermercado, pega lá um celular e coloca dentro das carças, lá dentro do vale da morte. O celular já fica sem ligar. Dentro do supermercado, chega lá um segurança e fala, por gentileza, não leva a mal, nós filmamos que o senhor está com o celular dentro da cueca aí. Essa pessoa vai ser presa por tentativa ou por furto? Por furto? Tem banco que ainda fala que ele conseguiu. Negativa, furto. Porque agora a inversão da posse e você demonstrar que a posse é para você o ânimos, furto, não é mais tentativa. Então uma pessoa foi perseguida pela polícia e foi pega logo depois que virou o quarteirão da casa, é furto ou é tentativa? Furto. Mesmo antes. Porque agora não exige mais, porque antes passar na catraca era ablácio. Você pegava a televisão, o celular tocava ele, fazia a inversão da posse e você tinha que ter em tese uma inversão da posse. Aqui, na verdade, aqui tem que ter o toque, a intenção de ficar em poder do bem, a inversão da posse e a posse mansa e pacífica. Agora não necessita mais. Então, dentro do mercado, se você colocar ela em locais que você percebe, não, isso aqui não tinha porque a pessoa está ocultando em tal local. Eu não digo colocar no bolso, porque no bolso pode ser esquecimento. Mas tem pessoas que estão colocando muitas coisas em região que você fala que não, isso aqui não demonstra um ânimo de ficar em poder do bem, furto. Não ia chegar dentro do negócio e fazer assim. Apreensão da coisa ou inversão da posse? Ou os dois é... Na verdade é assim. Primeiro, contraste é toque. Segundo, toque e inversão da posse. Toque, inversão da posse e retirar da esfera da vigilância da vítima. E a última, toque, inversão da posse, retirar da esfera da vigilância da vítima e posse mansa e pacífica, que é quando o cara já está longe. A retirada da esfera da vigilância da vítima é quando o cara passa na catraca e já sai ali. Não precisa. Ele pode estar dentro da esfera da vigilância da vítima. Basta o toque e a inversão da posse. E doutor, então se inverter a posse já funcionou, né? Sim, o STF mudou em 2016. Não é mais ablácio, agora é amócio. Não, só essa aqui, se nós tivéssemos só ensinado essa hoje, já valia a nossa aula.